E pessoal, Maurício Longo, direção do Strack do Mundo Exponencial aqui de novo. Hoje, para a gente discutir um pouco sobre a adequação das empresas, do modelo de gestão das empresas hoje, a todas essas mudanças que estão acontecendo à nossa volta, né? A gente tem conversado bastante a esse respeito já há muito tempo e recentemente a gente trocou comentários com outras pessoas através do LinkedIn. E a gente vê que esse é um problema que finalmente as pessoas estão começando a se dar conta de uma forma mais intensa de que precisa mudar alguma coisa nas empresas, né? Tem a necessidade de haver uma transformação, e aí extrapola um pouco o que a gente costuma chamar de transformação digital, não é, Alexandre? Exatamente. A gente vem discutindo sobre isso já há um bom tempo, como você mencionou, e a gente tem buscado formas de identificar como as empresas podem se adaptar, e a que nos pareceu até hoje mais adequada é o que tem se chamado de organizações responsivas. E, inclusive, você fez uma adaptação do manifesto que estava em inglês para o português e tal. Acho que seria legal se você desse uma explicada exatamente o que vem a ser as organizações responsivas, para quem está nos assistindo possa se situar e possa entender o que a gente vai falar daqui para frente, senão vai parecer um papo que só a gente está entendendo e poucas pessoas do outro lado vão entender. Vamos lá. O conceito de organização responsiva é essencialmente aquilo que o nome intui, né? É uma organização que responde mais rapidamente às mudanças à sua volta, de forma a se adaptar às novas circunstâncias que essas mudanças estão impondo, e ao invés de tentar, e usa isso a seu favor, vamos dizer assim, ao invés de tentar lutar contra as mudanças, né? As mudanças, elas estão vindo de fora para dentro, elas são impulsionadas pelo avanço da tecnologia, elas têm um impacto grande na sociedade, e isso vai ter um impacto nas empresas, querendo quem está na empresa ou não. Não é uma coisa opcional. Você não pode escolher, não, essa mudança não vai me afetar. Um ponto interessante também você colocar, que as pessoas podem estar tentando descobrir de onde que isso veio, né? Ou seja, isso veio de observar a performance das empresas, basicamente das startups, que começavam a responder muito mais rápido às mudanças que eram necessárias e se adaptavam muito mais rápido às necessidades que os clientes estavam apresentando. Ou seja, o market fit começou a ficar cada vez mais rápido. Isso chamou a atenção de um grupo de pessoas que então foi entender o que elas faziam diferente do resto. Mas não só startups, existem algumas empresas já razoavelmente antigas que têm conseguido ter um desempenho bom em reagir a essas mudanças no tempo. E aí essas também foram analisadas para entender como elas são diferentes das outras empresas, né? O conceito, vamos dizer assim, ele não surgiu de uma pessoa, ele é uma coisa que muitas pessoas estavam observando, essas inadequações, e o meu envolvimento com essa história, ele segue o mesmo padrão. Ou seja, eu trabalhava de uma forma diferente em uma empresa e tinha dificuldade de fazer os meus pares entenderem o porquê que fazia sentido trabalhar daquela forma diferente, né? Que eu conseguia fazer coisas que o meu time não deveria conseguir fazer, o número de pessoas que ele tinha, para a demanda de trabalho que ele tinha. E a gente conseguia. Por quê? Porque a gente tinha uma organização diferente, a gente tinha um relacionamento diferente, e a gente colocava outras prioridades diferentes do que o resto da companhia colocava. De forma que o que importava principalmente dentro da minha área da empresa era o resultado, e muito menos o como você fez para chegar no resultado. Mas o resultado é o que importava. Lógico que com respeito a todas as questões de segurança, compliance com restrições de acesso, enfim, todas as coisas que são normais. Ou seja, desde que você tenha trabalhado direito, o que importa é o resultado.
Mas existem alguns princípios importantes que se percebem nessas empresas que são mais responsivas, em detrimento dos princípios normais que, digamos, as empresas que são menos responsivas ou não responsivas utilizam. Eu acho que é legal você situar eles também para que as pessoas entendam. Eles têm... Existe um conjunto, vamos dizer assim, de princípios que não devem ser entendidos como um absoluto, tá? É um guideline. Então, são comportamentos a serem incentivados versus comportamentos a serem desincentivados. Não quer dizer que tem que ser tudo de um lado, nem não pode ter nada do outro, tá? Porque senão seria 0 ou 1, né? Seria ou você é responsivo ou você não é. E, na verdade, não é 0 ou 1, é quão mais responsivo você está. Ou seja, o que se percebe é que quanto mais desses princípios forem praticados, há uma tendência natural de que a empresa passe a ser mais responsiva, que está muito ligado com a capacidade, obviamente, de aprender, né? Ou seja, de responder rapidamente, exatamente, a se adaptar, aprendendo o que precisa ser feito de diferente. O primeiro desses princípios, e o manifesto, após uma introdução, ele tem os princípios com uma discussão deles. Tá? Então, eu vou passar pelos princípios aqui e a gente pode discutir um pouco. Né? O primeiro princípio é que é propósito acima do lucro. Ou seja, a empresa tem que entender qual é o seu propósito. E se ela executar bem o propósito, o lucro é uma consequência natural. Quanto melhor ela executar, maior vai ser o lucro dela. Né? Durante o correr do século XX, a gente viu aí uma transformação nas empresas, onde as empresas, de forma geral, elas esqueceram o seu propósito e passaram a agir como se o propósito único final fosse o lucro. E isso é muito negativo para a motivação das pessoas, né? Como você sabe, né, Alexandre, a gente tem há anos aí o Gallup documentando uma pesquisa anual de engajamento de funcionários pelo mundo a crise de engajamento que a gente vive hoje, né? O Brasil não é dos piores países, a gente tem, o último número que eu ouvi era em torno de 24%, 23% de engajamento, ou seja, pouco menos de um quarto da empresa tem engajamento com ela. A esmagadora maioria de pessoas é o que o pessoal chama de funcionário zumbi, né? Ele vai lá para poder passar o tempo, chegar no final de semana e faz o que tiver que fazer para chegar no final de semana. E ainda existe um número razoável de pessoas que são o que eles chamam de ativamente desengajados, que é o cara que, na prática, ele age contra a empresa. Agora, é difícil você conseguir o engajamento das pessoas quando você vira para elas e fala assim, nós vamos fazer isso tudo aqui, você vai ter que trabalhar até mais tarde, você vai ter que passar esse final de semana trabalhando para a gente lançar esse produto aqui, porque a gente tem que alcançar a meta de dar mais de 10% de retorno para o acionista no trimestre. É difícil as pessoas se identificarem com isso como um propósito que valha o esforço delas, que valha esse trabalho a mais. Né? Acho que é difícil de se identificar porque elas sabem que se isso talvez não aconteça, apesar de todos os esforços, e se faltar muito pouco para se atingir o mesmo resultado, conseguindo atingir o resultado, digamos assim, cortando o pessoal, aqueles que têm o poder de fazer isso o farão, né? Então, não tem como você gerar motivação com as pessoas sabendo que, ou seja, elas nunca estarão 100% seguras, dado que a qualquer instante você pode provocar a demissão, porque isto é uma das formas de aumentar a margem, aumentar a rentabilidade, ou seja, abrindo mão da sua força de trabalho. Então, de fato, quando o lucro é o objetivo principal,
todas as medidas possíveis para se atingir lucro estão em cima da mesa. Entre elas, Cortar as pessoas. cortar as pessoas e afetar a vida daquelas pessoas e daquelas famílias, né? Então, quem já viu isso acontecer, e todos nós já vimos isso acontecer em praticamente todas as empresas que nós trabalhamos, a gente sabe que essa coisa está em cima da mesa. Então, isso não pode dar tranquilidade, isso não pode gerar engajamento. O cara sabe que ele está sendo válido ou ele está sendo respeitado até o momento que a posição dele, o departamento dele, o projeto onde ele está trabalhando não seja mais importante, porque o lucro é o mais importante. Então, e ao mesmo tempo, vamos dizer assim, quando você tem um propósito claramente estabelecido, se o propósito é realizar alguma coisa e atender uma necessidade de um grupo da sociedade, de um grupo de pessoas que são os seus clientes, vamos dizer, é muito mais fácil que as pessoas consigam identificar naquilo uma coisa que vale a pena ser feita, né? Que vale o tempo e o esforço, o tempo da vida dela gasto ali naquela atividade. Então, esse é o primeiro princípio, né? Esse é o primeiro ponto de equilíbrio. O segundo é poder distribuído acima de controle. Ou seja, traduzindo, é importante que a decisão seja tomada porque quem está mais próximo do problema, quem tem uma visão mais de perto do que está acontecendo, deve ser a pessoa que toma a decisão do caminho a prosseguir para resolver aquele problema. Hoje é muito comum, né, nas empresas, o que o Alexandre aí costuma chamar da estrutura de controle e comando é muito rígida, mas é muito comum que você vá jogando a decisão para cima, para cima, para cima, para cima, e acabe demorando um tempo enorme para tomar uma decisão que poderia ser tomada de forma rápida e o cliente não precisaria ter ficado esperando, e acaba prejudicando o cliente por uma ineficiência interna da companhia. Ou até, às vezes, toma a decisão errada, porque quem está tomando a decisão não tem a visão completa do problema que está sendo tratado, né? Na minha opinião, isso é quase que não gosto dessa palavra, mas não vem outra na minha cabeça agora, é meio que desrespeitar a competência das pessoas que estão mais próximas do problema, ou seja, como se a liderança só pudesse ser exercida no mais alto topo das pirâmides, ou seja, como você tem as empresas ainda muito organizadas em hierarquias, é como se os líderes fossem só aqueles que estão lá em cima. Então, quem está embaixo, que está vivendo, os grupos que estão mais próximos do problema, eles, obviamente, têm opiniões e são capazes de tomar a decisão do que precisa ser feito. Mas como eles entendem que eles não têm o direito e a autonomia para fazer isso, ele começa a repassar para o próximo nível da hierarquia até que chegue no líder capaz de tomar essa decisão. Esse líder, muitas vezes, está bastante distante do problema e vai tomar algum tipo de decisão que lhe parece a mais adequada, mas não necessariamente será, dado que ele não vivencia o problema em toda a sua dimensão. Quem vivencia é quem está próximo do problema, né? Então, isso é, sem sombra de dúvida, um problema, na minha opinião, muito sério e que dificulta drasticamente a capacidade de responder. Ou seja, quando a gente está falando de que vai voltar na hierarquia, isso pode levar dias, semanas, meses até, para que resolver uma coisa que a gente podia ter sido resolvida em uma hora. Talvez de menos tempo até, exatamente. E se você for perguntar para aquelas pessoas que estão próximas do problema, por que é que elas não conseguem entregar uma solução melhor, seja um produto, seja um serviço para o cliente, ele obviamente vai dizer que ele não consegue fazer porque ele não tem autonomia para fazer. Ou seja, e por que ele não tem autonomia para fazer? Porque existe uma governança que
atravanca essa tomada de decisão e ela está nitidamente definida a partir de hierarquias, aonde quem está em cima sabe mais do que quem está embaixo, apesar de quem está em cima não está vivendo o problema de quem está supostamente embaixo lidando diretamente com o cliente. Então, esse formato ele é extremamente lento e não tem nada de responsivo. É obviamente que ele precisa ser alterado, né? Hoje em dia, se mais se fala em termos de equipes ágeis e cada vez menores, né? Se fala dos famosos squads, ou como diz os casos da Amazon, o Two Pizza Team, né? Ou seja, equipes que conseguem se alimentar com no máximo duas pizzas. Ou seja, a intenção é justamente que esse grupo seja totalmente autônomo e ele consiga lidar com o problema. E a liderança nesses grupos, ela é uma liderança casual, ou seja, é a liderança que surge naquele momento para aquele problema que está sendo resolvido. De acordo com o skill de quem tem maior conhecimento para resolver o problema do momento. Exatamente. São duas coisas distintas, né? E muitas vezes confundidas dentro da empresa, dentro das empresas em geral, né? Uma questão é quem entende do problema em questão para poder dar uma definição de como resolver aquele problema. E aí, dependendo dos impactos que essa decisão tenha, quem tem autoridade para tomar aquela decisão se o impacto for um impacto grande. E essas duas coisas elas são muito frequentemente confusas, confundidas uma com a outra, porque às vezes você é a pessoa que tem a capacidade de dizer, olha, eu tenho que fazer ou isso, ou isso, ou isso. São 3 opções. Agora, todas as opções têm um risco. E esse risco é um risco que ele é certo se eu não fizer nada. E ele é certo se eu não fizer nada nos próximos 10 minutos. Ok, você vai ter que decidir uma coisa, você vai ter que fazer. Porque, de outra forma, é certo o que vai acontecer aquele problema. Né? Você não tem como evitar ele se você não fizer nada. Se você fizer alguma daquelas coisas, você tem uma chance de evitar ele. E aí você tem soluções melhores ou piores, vamos dizer assim. As piores são aquelas que postergam o problema, e as melhores são as que resolvem o problema. Se você tem tempo para tomar a decisão e o risco é grande, você deve buscar quem tenha a autoridade para tomar a decisão por causa do risco envolvido. Né? Se não há risco envolvido, logicamente a decisão deveria ser tomada por quem está com todas as informações sobre o problema. E quando há o risco e risco é iminente também, não adianta você querer jogar para cima, porque no que você jogou para cima você disse, não, vai dar o problema. Você já tomou a decisão, você tomou a decisão de ter o problema. Né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que tem uma confusão frequente e acho que é importante a gente deixar aí mais claro. Né? E aí você tem como próximo item que se encaixa com isso, eu acho que vem de um termo que é difícil traduzir para o português, que é do inglês o emergence, né? Que é emergir alguma coisa ou surgir alguma coisa. Então, é o surgimento acima do planejamento, ou seja, ao invés de eu tentar planejar o que vai acontecer daqui a 12 meses, 18 meses, etc., eu vou deixando que a evolução natural do trabalho feito por pessoas que entendem o que está fazendo e que entendem quais são os objetivos do nosso propósito, vá criando o direcionamento e a gente vai olhando num período mais curto, então, para entender o que a gente vai fazer. Então, a ideia por trás desse item é que a gente desenfatize, vamos dizer assim, tire a ênfase daquele planejamento de longo prazo, porque na realidade do mundo exponencial as mudanças são tão rápidas que não adianta você planejar para um ano à frente ou para 18 meses à frente. E aí foque em garantir que, dadas as condições, as pessoas fazendo o seu trabalho normal, bem feito, acabe conduzindo a empresa na direção que é o objetivo que as pessoas conhecem, né? Compartilham do objetivo, né? Que
tem a ver com o primeiro ponto que a gente colocou. Na verdade, quando você está, ou seja, os princípios eles vão se aprofundando em como você consegue aumentar a resposta frente às necessidades que vão surgindo, que é esse ponto que você acabou de tocar. Ou seja, foi tendo propósito, automaticamente as pessoas já estão imbuídas de uma vontade ou de um propósito de resolver algo que as leva para a ação, que não é necessariamente, ou seja, que não é o lucro, e sim algo muito maior do que isso, que está ligado com uma característica humana e não necessariamente uma necessidade de geração de riqueza, que é o que está ligado com o lucro. Ou seja, tudo começou por aí. Depois, você passa a distribuir o poder, ou seja, em cima de você estar em comando e controle, onde só poucas pessoas comandam e controlam uma grande massa, você distribui o poder para que os grupos que estão lidando com os problemas sejam capazes de se organizarem e consigam eles mesmos decidir e resolver o problema. Óbvio que isso começa a fazer totalmente sentido a partir do momento que todos estão sendo movidos por um propósito. Então, se todos estão sendo movidos por um propósito, ninguém quer tomar decisões que possam ir contra a companhia. Não, basta você pegar um exemplo simples. Vamos pegar um exemplo que acho que é fácil qualquer um entender. Vamos dizer que você está num hotel, que todo mundo sabe que o objetivo do hotel é dar a melhor experiência de estadia para as pessoas que estão no hotel. Quando surge uma divergência entre você e o hóspede, não uma divergência, mas o hóspede está pedindo um travesseiro a mais, o hóspede está pedindo para trocar o travesseiro, está pedindo para trocar o lençol, o que quer que seja. Se você sabe que o propósito da organização como um todo é dar melhor experiência para o hóspede, você não tem dúvida do que você vai fazer. Você vai trocar aquilo para o hóspede. Né? Mas ele está falando uma coisa que de repente vai impactar no custo da estadia, mas essa não é a primeira preocupação. A primeira preocupação é que eu quero que aquele hóspede volte. Então eu quero que ele tenha a melhor estadia. Ele vai voltar se tiver a melhor estadia. Eu vivi isso hoje, exatamente hoje. Não o caso do hotel, mas eu fui numa... Eu não quero dar o nome da empresa, mas fui numa grande empresa dessas que tem todo tipo de material, seja para construção, seja para decoração. Uma dessas grandes, alguns nomes vêm à nossa cabeça, e por isso é bom eu não dizer qual é. E eu eu entrei muito rapidamente para ver algo que a gente estava procurando, eu e minha esposa, e aí quando a gente viu que não tinha, e você tinha no estacionamento dessa loja uma carência pequena para estacionar, sei lá, 10 minutos, onde você pode sair sem ter que pagar o estacionamento. Então a gente falou, cara, vamos embora, porque já não tem o que a gente quer, não adianta a gente ficar aqui perdendo tempo, vamos embora, vamos para outra loja procurar se a gente encontra lá. E a gente saiu. Então, a gente pegou o carro, a gente ainda tinha 3 minutos para sair, ou seja, de onde a gente estava até a porta, né, era menos de 1 minuto. Então, quando a gente foi passar pela porta, eu coloquei o ticket da saída lá e a máquina engoliu o ticket. Engoliu o ticket e não liberou a cancela. Então, eu chamei pelo interfone o assistente, e aí é que vem essa situação que a gente está nomeando agora, ou seja, fica nítido que o propósito de quem está ali é ter certeza de que os caras que vão sair estão pagando o estacionamento, e se há algum erro, o erro sempre é do cliente e não da loja ou dos funcionários da loja. O cara demorou uns 10 minutos para poder me liberar a saída. Por quê? Primeiro ele foi na máquina e tirou um bolo, juro, um bolo desse tamanho de ticket que a máquina das pessoas tinham passado, e começou a procurar pelo ticket que tinha a minha placa. Eu falei, amigo, essa procura sequencial vai levar um tempo desnecessário, né? Aí então ele começa a falar com a supervisão e cara, não tinha processo. Então ele estava incomodado porque não podia me liberar,
E eu estava simplesmente aguardando para ver até onde que a coisa ia. Ou seja, nitidamente aquelas pessoas elas não têm um propósito de atender bem ou de dar ouvido ao cliente. Porque o cara, em momento nenhum, ele me perguntou, ou seja, o que tinha acontecido de fato. Ou seja, ele só sabia que eu tinha engolido o bilhete, e aí ele falou assim, pô, você pode me mostrar o comprovante de pagamento? Eu falei, eu não tenho comprovante de pagamento porque eu estava dentro do período de carência. A partir do momento que eu falei isso, ele ficou completamente perdido. Ele não sabia mais se eu estava falando a verdade, e ele não sabia como agir. Enfim, é só para exemplificar a questão da falta de propósito. Ou seja, surgiu um problema, os caras realmente não conseguem responder, eles não têm autonomia. É exatamente o ponto que a gente está discutindo aqui. Eles não têm autonomia e eles têm, sim, uma orientação subjacente, que é aquela orientação que visa maximizar o lucro. Porque vamos aqui concordar entre nós que uma empresa que está vendendo para você material de construção não deveria estar ganhando no teu estacionamento. Porque, afinal de contas, você parou o carro lá foi porque você foi para comprar alguma coisa na loja. E se você não comprou porque a loja não tinha, você realmente querer que o cara nunca mais volte. Se você ainda vai cobrar dele para descobrir que você não tem as coisas que ele precisa, né? Mas vivemos um mundo onde isso é uma prática, apesar de ser um erro grotesco, como você acabou de citar. Mas esse exemplo ele vai absolutamente em linha com o que a gente falou agora. Ou seja, comando e controle, é absolutamente sem propósito e não tem a menor capacidade de agir frente a um problema que surge. Ou seja, o planejamento todo mundo paga, todo mundo passa pela portaria ou pelo guichê de saída e sempre funciona. Ou seja, não há processo de exceção, ou quando existe, o cara não tem autonomia para tomar a decisão e agir. Ou seja, ele fica parado. E o que ele fez foi exatamente o que a gente falou agora. Ele, pelo rádio, começou a passar o problema para cima. Ele começou a pedir ajuda da supervisão, que então falou com uma outra, e com uma outra, e com uma outra. O resultado foi, ele acabou me liberando, ou seja, ele ficou com tarefas a serem cumpridas para garantir que o fato de ele ter me liberado estava sustentado por uma coisa correta. Ou seja, ele não tem autonomia de simplesmente liberar o cliente para deixar o cliente ir embora feliz, dado que, cara, ele já acabou o problema. Ou seja, eu já não comprei e eu já estou passando, ao invés dele me ajudar a sair de lá com uma experiência positiva, ele me atravanca na porta e piora a minha experiência e a minha frustração já de não ter encontrado o negócio. Ou seja, não há propósito nenhum nessa relação. Um bom exemplo do problema, né? O problema do modelo tradicional. Bom, o próximo item, próximo ponto no manifesto é uma estrutura em rede ao invés de hierarquia, né? Onde está em linha com o que você estava falando ainda há pouco, né? Você tem diferentes grupos que cuidam de diferentes problemas e esses grupos não ficam um embaixo do outro, né? Você não tem N níveis hierárquicos para controlar tudo. Você tem mais uma rede de células autônomas que relacionam se existe ainda alguma hierarquia de tomar decisão, principalmente para decisões estratégicas, mas muito mais um relacionamento, vamos dizer assim, de troca de informação dentro da companhia. E aí a gente vai ter um outro ponto que vai combinar com isso muito bem mais à frente, que a gente vai chegar nela. O exemplo que mais se fala sobre esse tipo de organização e que é muito conhecido é o caso do Spotify, né? Que é supostamente totalmente organizado de forma em rede, e todas as decisões são tomadas localmente em cada squad, né? O Nubank parece que também aqui no Brasil também se organiza dessa forma. Eu tive na Hacktudo no final do ano passado e aparentemente aquela empresa de pagamentos, como a Stone, parece que também se organiza
dessa forma ou tenta se organizar dessa forma. Ou seja, é uma tendência hoje em dia das empresas tentarem se organizar dessa forma para ter o ganho de agilidade. Acho que tem uma estrutura um pouco diferente disso, vamos dizer assim. Mas não tenho dúvida de que seja um modelo que estejam perseguindo. Ou seja, o que se vê é que nesse tipo de... O Facebook parece que também está se organizando dessa forma, ou tenta se organizar dessa forma. Inclusive, ou seja, a mudança das pessoas de um grupo ou de um squad para outro, ela é absolutamente liberal, ou seja, você não está adaptado naquele grupo, ou você não quer mais trabalhar naquele projeto, ou aquele projeto acabou, que você estava junto com aquele grupo trabalhando, esse grupo se desfaz e vai em busca de outros grupos para poder entrar, trabalhar e realizar o maior exemplo desse tipo de coisa no mundo é a Valve, né? Empresa produtora de jogos dos Estados Unidos e distribuidora de jogos online, né? Que através de uma marca bastante conhecida de quem joga, que é a Steam. Uhum. A Valve tem uma estrutura onde os grupos organicamente se formam e se dissolvem, e é o interesse dos funcionários pelos produtos que determina a longevidade do produto ou não. Né? O princípio é de que se os funcionários não estão interessados, os clientes não vão estar também. Né? Parece que tem um grande banco também na Europa que também usa esse tipo de organização. Tem um banco sueco que tem uma organização inteiramente descentralizada que está muito em linha, não tanto de rede, porque é uma questão muito autônoma da ponta, né? Ou seja, cada filial toma suas decisões, né? Cada agência toma suas decisões, e elas são uma grande rede de troca de informações para que elas possam alimentar umas às outras com subsídios de informação para que elas tomem cada uma as suas decisões da melhor forma. Mas Handelsbanken, eu acho, uma coisa assim, um banco sueco. Ou seja, a grande vantagem desse tipo de organização é, de fato, a agilidade e autonomia para aquele grupo poderem agir rapidamente e uma informação muito rápido, né? E um ponto interessante é que, diferente do Nubank, que é uma startup com 3, 4 anos de vida, uns 4 anos de vida, né? Esse banco que a gente está falando, acho que é Handelsbanken, ele é um banco centenário. É um banco centenário e que já implementa esse tipo de estratégia há umas 2 décadas. Então, a busca por um modelo mais eficiente, eficiente até o termo errado, mais adaptado, né, à realidade atual, ela não é nova. O que é novo é que, através da internet, hoje essas pessoas que estão fazendo essas coisas diferentes, estão buscando caminhos diferentes, elas conseguem trocar informações ao redor do mundo. E aí Outro dia eu li na consolidação. Outro dia eu li no LinkedIn, acho que foi um post, não me lembro de quem, mas estava falando sobre a China e que tem uma empresa na China que se explodiu em cerca de 2.000 startups. Ou seja, eles se reorganizaram, empresa que o topo da corporação entendeu, cara, que não dava mais, ou seja, aquela organização do jeito que estava não conseguia mais reagir às necessidades que vinham surgindo dos clientes, e seus produtos e serviços estavam começando a ter um ciclo de melhora que era absolutamente incompatível com a velocidade que o mercado demandava. E, seja, como eles viam que as empresas menores ou várias empresas menores estavam começando a comer pedaços do mercado com produtos que se adaptavam mais rapidamente, eles falaram assim, eles tomaram a decisão de explodir a companhia em N pequenas companhias, ou seja, na verdade não viraram 2.000 companhias, a companhia continua sendo a mesma, mas ela tem agora 2.000 grupos como esse que a gente acabou de falar,
que funcionam Autônomos e como independentes. totalmente independentes, que funcionam numa rede onde cada grupo está cuidando dos seus problemas, dos problemas que estão ligados com aquilo que eles têm o propósito de responder, de resolver. E isso passou a, obviamente, trazer uma grande agilidade e está permitindo que a companhia atenda melhor as demandas que estão surgindo no mercado. Ou seja, como a gente vem falando, ou seja, não interessa se você é uma empresa novinha como uma startup ou uma centenária, essa empresa, eu não sei qual é a idade dela, mas eu acredito que ela não seja uma empresa centenária, mas a liderança entendeu que aquela organização hierárquica, com aquele tempo de tomada de decisão, com planejamento centralizado, com comando e controle de uma forma lenta, não era mais a forma possível de resolver as demandas que o mercado estava trazendo. Então, eles partiram para uma descentralização completa e saíram abrindo pequenos grupos. Eu imagino que eles devem ter usado o tal do Two Pizza Team do Amazon e saíram criando um monte de subgrupos aí com, sei lá, não mais do que 20 pessoas. Né? Aí é um caso que a gente tem que estudar, mas uma coisa que é notória quando você olha para empresas muito grandes, e eu já tive a oportunidade de olhar para algumas de dentro, você também, é que determinadas funções dentro da companhia acabam sendo prejudicadas pelo tamanho, porque naquele momento aquela não é uma prioridade para a companhia. E a companhia não vê problema naquela função ser prejudicada na sua qualidade de serviço, vamos dizer assim, porque naquele momento aquilo não vai impactar o resultado da companhia, ou seja, a gente volta para a questão inicial do propósito versus o lucro, ou seja, meu propósito não é atender corretamente ou da melhor forma possível o cliente. Meu propósito é dar o número final. Então, com isso, principalmente em empresas que são resultado de fusões, você vê áreas da companhia que cuidam de produtos tendo os seus recursos diminuídos, enquanto os recursos são direcionados para outras áreas, e aí, consequentemente, quem era cliente daquele tipo de produto tem um atendimento pior. No outro período, no outro trimestre, pode ser que, porque aquele primeiro produto lá, vamos chamar de produto A, teve um atendimento pior, então a companhia dá um pouco mais de recurso para ele, mas tira do produto X, vamos dizer assim, que aí passa a entregar um resultado pior para o cliente. E isso é muito comum, de novo. Por quê? Porque o objetivo não é entregar um bom serviço para o cliente, o objetivo é garantir o número do final do trimestre. Né? E aí isso tem várias consequências, a gente sabe, de satisfação de cliente, eventualmente de perda de cliente, etc., que normalmente não entram na mesma conta, né? Você não faz o estabelecimento da correlação entre ter feito tomado aquela decisão e ter perdido X clientes. As empresas geralmente não fazem, né? Bom, e aí nesse ponto vamos introduzir os dois últimos contrapontos, né? São dois, eu acho que os dois a gente pode discutir em conjunto. Um é a base que a gente está falando, que é a adaptabilidade acima da eficiência, ou seja, a nova eficiência é ser adaptável. Eu sou eficiente se eu consigo me adaptar. E isso tem muito a ver com a discussão que a gente vem tendo bastante do jogo infinito. Ou seja, quando eu entendo que não existe a vitória no jogo do negócio, que eu não tenho como ganhar o jogo, o meu objetivo tem que ser manter a minha empresa em existência, principalmente porque a estatística vem mostrando que a vida das empresas vem encolhendo. Né? A permanência de uma empresa na lista da Fortune 500, né, Alexandre? Isso. Ela costumava ser a coisa de 30 anos atrás, na casa de 60 anos,
Hoje, ela é na casa de 15 anos. E 15 anos é um número que engana muito, porque dentro dessa lista tem a GE, que tem cento e tantos anos. Então, ela puxa a média para cima, né? Então, o grosso das empresas que hoje está naquela lista não vai estar na lista daqui a alguns anos. E pelo menos uma em cada 5, uma em cada 4 vai sair da lista nos próximos 5 anos. Então, é preciso entender que o objetivo não é ganhar o jogo, porque o jogo não termina, ele só termina quando você perde, quando você é eliminado. O jogo que a gente tem que jogar nas empresas é um jogo infinito, onde o objetivo é se manter no jogo. Esse princípio, para mim, ele é um dos mais importantes de todos. Assim, para mim, ele vai diretamente na discussão que eficiência está ligado a fazer melhor, sempre da mesma forma, aquilo que eu já sei fazer. Ou seja, a gente tem pensado cada vez mais nisso. E aí entram teorias Six Sigma, método Toyota de qualidade. Você entra em várias dessas metodologias que pressupõem que você tem um conhecimento absoluto sobre determinado conhecimento, sobre determinada área, sobre determinada atividade, e você está melhorando infinitamente em cima daquele conhecimento, como se aquele conhecimento fosse estático e não houvesse nenhum tipo de evolução em relação a ele. Isso é exatamente o que não está acontecendo no mundo exponencial que a gente vive. As coisas estão evoluindo exponencialmente, fazendo com que aquilo que você já sabe seja destruído na mesma velocidade exponencial. Então, é cada vez mais e mais e mais necessário que você seja capaz de se adaptar. Você, indivíduo, e você, empresa. Então, a questão da adaptabilidade, ela é pilar fundamental para a sobrevivência. E ela vai, obviamente, nesse sentido que você acabou de citar do jogo finito, o jogo infinito. É finito quem está acreditando que basta melhorar do ponto de vista de eficiência, fazendo sempre da mesma forma, porque não há nada a ser mudado. Ou seja, a mudança ela é de detalhe em cima da performance para você atingir cada vez mais da mesma coisa. A verdade é que as pessoas olham isso como um jogo finito, como se houvesse uma vitória de eu entregar o meu trimestre com o resultado que me foi pedido. E, de certa forma, vamos dizer assim, muitas pessoas agem dessa forma porque você tem um incentivo, até às vezes financeiro, para você agir dessa forma. Ou seja, se eu entreguei o número no trimestre, eu ganho um belo bônus e dane seus clientes, dane seus funcionários, os outros funcionários, né? Eu sou funcionário também, mas eu ganhei o meu bônus, o resto está garantido. Mas isso a gente veio lá de cima, né? Ou seja, isso para mim já cai no primeiro princípio, onde é ausência de propósito, é lucro acima de qualquer coisa. Essa questão para mim... Aí você traz para a questão individual, né? Para cada pessoa. Que isso é uma coisa que até num assunto paralelo, eu entrei em duas discussões hoje a respeito disso, e uma delas, descendo o nível nas camadas da empresa, você tem a questão da conformidade das pessoas, né? Do acomodamento das pessoas em relação a essa questão. Então, alguém tinha feito um comentário muito bem feito, onde ele lamentava o incidente que houve com a barragem de Brumadinho, com todas aquelas vítimas que a gente viu, e comentava que era uma pena que muitas pessoas até talvez tenham deixado de comentar de problemas ali, porque sabiam que seriam mal vistas se comentassem, se levantassem questões, se apontassem os problemas, porque haviam pessoas que não haveriam pessoas, é hipotético, né? Pessoas que não quereriam ouvir sobre os problemas. Então, que as pessoas, sabendo que elas iriam se prejudicar por falar uma coisa que as pessoas não queriam ouvir, elas não falavam. Tudo isso é hipotético, a pessoa que estava falando de forma hipotética, né? E aí eu fiz o comentário, que eu concordei com o geral que ela estava falando, mas que a gente não podia olhar esse tipo de coisa como uma coisa de se ter pena. Não.
A pessoa que decide que ela não vai indicar um problema porque não querem ouvir o problema, no final das contas, ela é quase tão culpada quanto o cara que não quer ouvir o problema, porque ela também não está exercendo o papel dela. Né? Isso acontece com coisas, às vezes, simples, né? De uma questão pequena de orçamento, uma questão de um pequeno problema que pode acontecer, ou até com questões gigantes, como, por exemplo, questões de segurança. Né? Então, essa questão da acomodação em função de objetivos, vamos dizer assim, estranhos, ela é uma questão que as pessoas, inclusive, do ponto de vista pessoal, elas precisam levar em consideração, assim, faz sentido isso que eu estou fazendo. Não quer dizer que elas têm que chegar lá no trabalho amanhã e falar assim, olha, eu vou embora porque nada disso faz sentido para mim. Mas que, se não está fazendo, vale a pena elas começarem a pensar se não existem outros locais onde a condição pode ser diferente. Existem muitos que vão ser exatamente iguais, mas existem alguns que são diferentes. Eu acho esse ponto um ponto importante, mas a questão é que hoje ainda, e a gente já passou por isso nessa nossa discussão, hoje ainda há essa visão de que as pessoas vão trabalhar porque elas vão lá ganhar o seu dinheiro e vender o seu tempo para conseguir dinheiro, e se elas não tiverem muito alinhadas com os valores, eu vou chamar de valores da companhia, elas são convidadas a se alinharem muito rapidamente. Algumas até são enviadas para que sejam treinadas a se adaptarem mais a esses valores. Vai para o campo de reeducação. Vai para um campo vai para um coach ensinar você a como seguir normas e procedimentos, quando na verdade muitas vezes o que você tem para dizer não é contrário a normas e regulamentos, é uma coisa que você está vendo que é prejudicial para a companhia. Ou seja, eu acho que essa questão da adaptabilidade, que é o ponto que a gente está falando em relação à eficiência, vem disso, ou seja, vem do fato de que os organismos precisam aprender a reagir diante de circunstâncias que se apresentam diferentes daquilo que supostamente se acreditava que ia acontecer. Ou seja, essa previsibilidade ela não existe mais. Então, há que se estar preparado para reagir de uma forma diferente. Isso vale para tudo, não só para a produção, como para regras que estão, sei lá, determinadas numa situação de governança. Eu não sou contra a governança, ao contrário, eu acho que ela é importantíssima para nos ajudar a resolver ou a nos mantermos dentro de uma organização com um propósito. Agora, governança não precisa também ser algo que seja imutável. Eu acho que o grande problema que existe em muitas das grandes companhias é que a governança ela é algo como se fosse uma constituição que não pode ser alterada de forma nenhuma, como se tivesse que a todo momento... de causas pétreas. Exatamente, como se tivesse que criar uma assembleia constituinte fosse algo extremamente complicado, quando supostamente as regras são criadas para nos ajudarem e não para nos prejudicarem. Se a gente está observando que ali tem prejuízo, cara, alguma coisa precisa ser revista, precisa ser adaptado. E essas coisas, elas acho que são apoiadas e ajudadas pela última comparação de valores aí que existe no manifesto, que é de transparência acima de privacidade. Privacidade das pessoas e da empresa. O que eu quero dizer com isso? Né? Numa organização onde todos compartilham de um propósito, eu não preciso de segredos espalhados por todos os lugares. Não há um problema as pessoas saberem qual é
quais são os planos da companhia. Muito pelo contrário, elas têm que saber, porque é só assim que elas vão poder trabalhar na direção daquele objetivo, né? Uhum. E isso é o contrário do que as empresas fazem hoje, né? A maior parte das empresas hoje esconde o que elas pretendem fazer, inclusive dos seus próprios funcionários. Eu me lembro que eu desenhei uma tirinha há algum tempo atrás, alguns anos atrás, brincando com isso, porém baseado um caso real que eu tive a oportunidade de ver em uma empresa, aonde literalmente a pessoa que tinha a responsabilidade por executar um plano não podia conhecer qual era o plano. Ou seja, essa é literalmente a conversa de maluco. E o diretor ou o vice-presidente, vamos dizer, que estava passando a informação adiante, ele não podia dizer qual era o que era o plano, porque ele tinha a orientação do presidente que aquilo era confidencial e só o primeiro escalão da empresa podia saber. Bom, mas como é que as pessoas vão executar, então? Né? Parece uma coisa um pouco óbvia, né? Que uma pessoa que está ocupando a direção de uma empresa, a presidência de uma empresa, deveria ter a noção. Mas é o tipo de problema que você encontra nas estruturas tradicionais e é o tipo de coisa que essa proposta de maior transparência, vamos dizer assim, ela busca trazer. Tem até o caso de uma consultoria especializada em organização, né, em estrutura organizacional, de Nova York, que é uma empresa razoavelmente nova, de uns 3 anos de idade, ou 4 talvez, ela leva essa questão da transparência tão a sério que a remuneração de cada pessoa na companhia, cada um dos fundadores ao último funcionário, faz parte de uma planilha que está aberta na internet. Não é para os funcionários, é aberta para o mundo. Acho que a gente está um pouco longe disso. É um extremo, mas é um exemplo da coisa levada ao extremo e que existem organizações que funcionam dessa forma. Bom, é porque a gente também foi educado, vamos dizer assim, ou foi formado, sei lá, a acreditar que o salário é uma coisa que não pode ser compartilhada de forma nenhuma. Só que hoje o que você vê cada vez mais você pega o pessoal mais jovem que entra nas empresas, por incrível que pareça, eles consideram absolutamente normal compartilhar a questão dos seus salários. Então, essa é algo que está começando a ser derrubado. Eu acho que a questão da transparência ela é absolutamente séria e ela vai muito em linha com a falta de comunicação, ou com a dificuldade das empresas que têm de se comunicar adequadamente. E isso afeta completamente os relacionamentos e faz com que a ausência de transparência leve a conclusões que são unilaterais, ou seja, quando você recebe uma mensagem e você percebe que aquela mensagem não é completa, tem alguma coisa que está estranha, que está faltando, aquela parte que você não sabe, você conclui do jeito que a sua cabeça quer que seja concluída. E aí, dali para frente, a sua conclusão para você passa a ser uma verdade que você vai repetir para outros e para outros e para outros. Ou seja, daqui a pouco a mensagem está completamente truncada e as pessoas estão trabalhando com suposições que são absolutamente falsas. Então, eu acredito que a falta de transparência ela é um dos principais problemas que a gente mais vê hoje nas companhias e que tem afetado diretamente no engajamento das pessoas, que foi o que deu origem lá no início da nossa conversa. Ou seja, as pessoas se sentem literalmente manipuladas, né? A falta de transparência gera a direta sensação de manipulação. E você tem isso muito claro pela premissa falsa de que a informação não circula.
né, o fato de que a informação ela é supostamente sigilosa, ela incentiva a organização a tomar decisões aonde ela acaba fazendo coisas que, na própria visão, até às vezes da pessoa que é beneficiada, é injusta com outras pessoas. Né? Fulano ganha mais que Beltrano. São grupos diferentes. São grupos diferentes, mas o que fazem é muito parecido. A descrição do cargo é diferente, mas é muito parecido. O tempo dos caras aqui, a empresa é parecido, a capacidade deles é parecida, a entrega deles é parecida, um ganha 50% mais que o outro. E sabem, porque a informação circula, a empresa querendo confidencialidade ou não, a informação circula. Então... E, de certa forma, é uma espécie de preconceito também, né? Ou seja, o fato de que só alguns privilegiados podem ter a informação completa pressupõe que só eles são capazes de lidarem com o problema. Nós voltamos lá ao início dos outros propósitos, ou seja... E pressupõe que não existe uma razão para diferenças salariais. Eu não estou nem falando só de salário, né? Estou falando de qualquer coisa. Mas... sim. É o que eu estava dando o exemplo daquilo que é ocultado. A parte de planejamento, eu não quero nem entrar no mérito, porque a parte de planejamento é o que pode haver de mais louco da face da Terra. Né? Como é que as pessoas que vão executar o planejamento não podem conhecer o planejamento? Né? Ou conhecem só um pedaço dele. Né? Ou seja, por que é que aqueles que conhecem o resto do planejamento são tão melhores do que aqueles que não conhecem? Supostamente aqueles que fizeram o planejamento e não contaram aquela outra parte, porque eles são os privilegiados que podem saber quão distante eles estão da realidade de quem vai ser impactado por aquela parte do planejamento que não foi contada para aquelas outras pessoas. Ou seja, se uma parte do planejamento tem impacto, e praticamente tudo que acontece dentro de uma empresa tem impacto em produto ou serviço, e se tem impacto em produto ou serviço, vai gerar impacto para os clientes, se existe um pedaço que só alguns poucos privilegiados podem saber, de novo, nós estamos com a questão da adaptabilidade ou seja, abrindo mão de adaptabilidade em termos de eficiência, ou seja, o cara não vai ser, as pessoas não vão ser eficientes ou não, se elas não souberem tudo que tem que ser feito, ou seja, elas não são capazes de se adaptar a realizar bem as suas tarefas porque elas estão tendo um tipo de informação que elas não deveriam... Eficiente também, porque, como você falou, ela não pode ser eficiente se ela não sabe o que ela tem que fazer direito, por que ela vai fazer. Então, a falta de transparência, ela para mim, de todas essas questões, a que mais joga contra engajamento. E hoje, você acabou de citar logo no início da conversa números alarmantes, ou seja, estamos falando que 3/4 da companhia é desengajada. E isso é um dado... Desengajado, vamos traduzir. 3/4 da companhia não estão se esforçando pelos objetivos da companhia. Sendo muito claro, não fazem o seu melhor. Estão lá porque tem que ir lá todo dia, estão vendendo um pedaço do seu tempo, literalmente por grana. Se ela for conversar com os coaches, muitos deles vão dizer, cara, a vida é assim mesmo, ela é dura e cruel, venda um pedaço do seu tempo que você precisa de grana para viver. Ou seja, seja infeliz grande parte do seu tempo, que você passa no mínimo 8 horas lá, seja infeliz, você vai ganhar uma grana, e aí o resto do tempo que te sobra, sei lá, algumas míseras horas, você vai poder, então, exercer com aquela grana da sua infelicidade um pouco para você talvez... Você vai poder assistir o seu jogo de futebol e tomar a sua cerveja, que é o que se espera que você faça como um bom brasileiro nas suas horas vagas. Em se tratando de Brasil, ou seja, é mais ou menos assim, fique feliz porque tudo vai acabar em pizza. Bom, a gente passou por todos os pontos do manifesto e a gente vê aí que, sim, entre o que tem aí e o que são práticas hoje quase universais no mercado, é uma distância enorme. Uma coisa importante que a gente não falou, mas é bem interessante de falar, é o seguinte: os estudos têm mostrado, para quem tem se dedicado a estudar esse assunto com mais precisão, com mais... você se detém mais no assunto, que no fim das contas, ou seja, essas empresas elas têm
gerado mais valor para todo mundo na cadeia, mais valor para os clientes, mais valor para os funcionários, mais valor de dinheiro, no fim das contas, sejam para os acionistas como para a comunidade onde a companhia está imersa. Ou seja, então não é digamos, uma forma de se organizar que não seja interessante, ou seja, não é alguma coisa... que não traga resultados, inclusive financeiros. Exatamente. Ou seja, esse é um ponto importante. Não é uma utopia, não é uma coisa de sonhadores que estão querendo... Não, eu vi uma comparação de dados aí naquele banco que a gente estava comentando, o tal do banco sueco, que é uma empresa centenária, e comparado com a GE, que é uma empresa centenária, e a GE é uma empresa que ela foi o exemplo, vamos dizer assim, da organização tradicional, da busca pela eficiência, né? Foi a criadora do Seis Sigma. Isso. Então, aí vem um dado interessante. Pegando essas duas empresas centenárias, com uma organização extremamente diferente, aquela que dá maior autonomia, que distribui a autoridade dentro da companhia, que delega a decisão para a ponta, que compartilha as informações entre os grupos para poder facilitar a tomada de decisão, etc. Aquela que é extremamente estruturada e busca pela eficiência, se você tivesse pego o seu dinheiro e investido o mesmo montante nas duas empresas há coisa de 30 anos atrás, hoje você teria o dobro do dinheiro se você tivesse investido no banco sueco, se você tivesse investido na GE. O dobro da rentabilidade, né? O dobro da rentabilidade. Tá? Ou seja, então, não é... Não é ineficiente, simplesmente a eficiência vem por você executar de uma forma que parece ser ineficiente, mas é uma forma mais flexível. Por ser mais flexível, no mundo onde as coisas mudam mais rápido, acaba sendo mais eficiente. Porque a eficiência no mundo onde que se transforma o tempo todo é a adaptabilidade. Não, e tem outros indicadores que a gente não falou aqui, mas que se a gente fosse verificar, ou seja, a taxa de retenção também é muito maior nesse tipo de organização, ou seja, os talentos eles ficam, porque, cara, literalmente estão engajados, têm propósitos, conseguem encontrar valor, ou seja, as suas tarefas elas têm valor diante daquilo que move a companhia, né? Ou seja, que não é como a gente já falou, não é necessariamente ter lucro. E aqui não se trata de que a gente esteja defendendo que a companhia não tenha lucro ou tenha prejuízo ou negligencie o fato de ter lucro. O lucro é uma necessidade, ela não é o seu objetivo. Isso, o lucro é necessário para a companhia continuar existindo. Igual oxigênio, né? Entender que o lucro ele é uma consequência de você fazer bem o trabalho. Ele não pode ser o objetivo, porque quando ele é o objetivo, ele passa a ser o motivo por que você não faz bem o trabalho. Ou que você negligencia várias outras coisas. Né? Mas essa é uma questão que a gente vai ainda passar por muitas discussões com muita gente para as pessoas entenderem. Agora, ao meu ver, vai ficar mais claro para as pessoas quanto mais empresas novas suplantarem empresas estabelecidas com métodos de gestão diferentes, com abordagens diferentes. E isso é inevitável, porque não há como uma empresa fossilizada usando métodos de administração inventados no início do século XX, para uma realidade inteiramente diferente, consiga se manter face ao avanço de empresas novas, mais ágeis, que conseguem se adaptar à nova realidade. Mas a gente está vendo isso acontecer cada vez mais rápido. Acho que não existe nada mais claro do que o movimento das fintechs, que vem demonstrando claramente como destruir organizações centenárias que pensam equivocadamente, porque você acabou de citar, e a gente citou várias vezes esse exemplo ao longo da nossa conversa, de um banco centenário, que é um banco, mas que soube se adaptar, soube entender que era necessário mudar a sua forma de se organizar para conseguir atingir resultados de uma forma
completamente diferente. Então, não necessariamente só as empresas novas que já nascem supostamente com uma tentativa de se organizar diferente. Eu citei as fintechs porque a gente tem visto muitas fintechs, principalmente no Brasil, aonde a gente tem um setor controlado por um oligopólio bem reduzido, tem conseguido demonstrar como ir quebrando esse oligopólio, né? E o próprio oligopólio está tentando correr atrás para entender o que está acontecendo e parece que eles ainda não perceberam que existe esse problema organizacional dentro deles. Eles ainda estão acreditando que o problema está do lado de fora, né? Ou seja, aquela questão que o cara está doente, mas ele não aceita que ele tenha doença. O problema é o mundo. Então, ou seja, talvez essas pessoas que estiverem assistindo o nosso bate-papo aqui... Se chegaram até aqui, porque essa já é a nossa conversa mais longa, acho que desde que a gente começou a gravar. Porque esse assunto, eu acho que ela é longa, mas ela é muito apaixonante para nós, porque tem tudo a ver com a questão do mundo exponencial, né? Tem tudo a ver com... E foi através do estudo dessa questão organizacional que eu descobri, vamos dizer assim, a extensão das transformações exponenciais, né? Eu cheguei no mundo exponencial vindo do problema organizacional, porque depois de 2 anos de pesquisa, eu estava escrevendo a respeito do assunto e o meu primeiro parágrafo que eu escrevi foi que as mudanças à nossa volta vinham cada vez mais rápidas e iriam continuar vindo de forma aceleradamente mais rápida. E isso me parecia óbvio, mas eu não tinha um embasamento teórico do porquê isso acontecia. E aí, à medida que eu pesquisava mais, eu acabei tropeçando nesse embasamento teórico na forma da lei dos... Vamos lá, você sabe melhor do que eu. Lei do retorno dos crescentes, não é isso? Lei dos retornos acelerados, né? Law of Accelerated Returns. Enfim. Mas é a proposição do Ray Kurzweil porque a tecnologia evolui de forma exponencial e aí isso começou a drivear o meu pensamento, porque eu entendi o seguinte: as questões organizacionais que eu estava estudando, elas eram, na verdade, uma forma de tratar um sintoma de uma questão maior, que era a evolução exponencial da tecnologia, que provocava mudanças aceleradas na sociedade. E, em consequência disso, as empresas não conseguiam se adaptar e vem toda essa discussão que a gente está tendo aqui e que eu estudo agora há 5 a 6 anos e esse tempo todo discuto com o Alexandre. É isso aí. Acho melhor a gente parar por aqui, porque senão a gente vai ficar horas e horas aqui. Sem parar. Sem parar. Mas a gente vai voltar sobre esse assunto. A gente vai tocar nele em outras questões, porque ele volta a aparecer. Uma coisa que a gente não falou até agora no início de nenhum dos nossos vídeos, vamos falar agora no fim, para quem aguentou chegar até o fim. Não esquece de assinar aqui embaixo o canal. E apertar o sininho para ser avisado quando tem um vídeo novo, que vem toda semana. Tem mais de um vídeo vindo toda semana. Pelo menos 3 vídeos por semana a gente tem conseguido entregar, então acho que é importante, se você está curtindo o que você está vendo conosco, não esquecer dessas 2 coisas. Então ficamos por aqui hoje. Valeu, um abraço, Maurício. Abraço.